É isso aí, o Flamengo mais uma vez não conseguiu o resultado positivo contra o Ceará, mas continua líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui no retorno do canal Potência Rubro-Negra, comentários aí do Felipe Luiz, treinador do Flamengo, na entrevista coletiva após o jogo Ceará 1, Flamengo 1, ontem pelo Brasileirão Série A 2025. O Flamengo ainda é líder. Você que é flamenguista, se inscreve aqui no canal Potência Rubro-Negra. Isso aqui é Flamengo. Vamos aos comentários da entrevista aqui, fazer uma breve reaction, uma breve análise da entrevista coletiva de Filipinho. Mas antes eu vou falar aqui, né, que algumas decisões do Felipe Luiz estão me deixando um pouco temeroso, né? O Felipe Luiz começou, cara, muito arrojado, e aí agora já começa a insistir com o Alan e Everton Araújo no meio campo, né, todo jogo. Vou falar sobre isso aí. Então, Filipinho, por favor, entrevista coletiva. Aqui à tua esquerda, boa noite. Boa noite. Passou pouco tempo do jogo, você vem muito rápido para a coletiva e às vezes vem naquele calor. Então, nesse momento, eu te pergunto assim, de forma bem direta, o sentimento é de meio dever cumprido por sair daqui com um ponto conquistado ou de decepção por ter saído na frente e permitido o empate? Bom, gosto até de vir assim, logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção, depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande, e por um descuido nosso na bola parada, acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não... Descuido, inclusive, uma falha até meio bizonha do Rossi, né? Que fiz que saiu, não saiu, lembrou Júlio César no começo de carreira, nas saídas de cruzamentos aí, que era sempre meio gol, né? Temos outro caminho se não trabalhar e continuar evoluindo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Lembrando que essa entrevista aqui, a velocidade está 1.25. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Após o jogo contra o Atlético Mineiro, o Mauro César Pereira já havia criticado, né, a postura do Flamengo, voltando a dizer que tinha pouca criatividade do time, né? Por isso teve tanta dificuldade de fazer o gol contra o Atlético no jogo pelo Brasileiro na semana passada e acabou perdendo o jogo pela Copa do Brasil, né? Ambos os jogos no Maracanã. O Flamengo está tendo realmente uma dificuldade muito grande para criar, não só quando está ganhando, mas também, às vezes, mesmo sem estar na frente, também tem tido muita dificuldade em criar. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai falar sobre isso. Sabe o Felipe Luiz? Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Chutes a gol ou chutes no gol? Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio, então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois. Mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos o empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto e no final acabou o empate e como eu falei, com gosto amargo. Boa noite, aqui Felipe Cristine Martins, da TV Editora Dinâmica. O Flamengo teve muita posse de bola, até fazendo uma comparação com o Ceará,
a gente termina um primeiro tempo com 78% de posse de bola para o Flamengo e o Ceará sofrendo muito em relação a isso. E eu queria que você falasse sobre um momento de mudança, né? Você perdeu jogadores importantes, mas agora começa a ver essas chegadas fazerem a diferença. Será que essa dificuldade por ter a posse de bola, mas ao mesmo tempo não conseguir construir grandes jogadas a ponto de assustar o Ceará é em relação à falta de entrosamento? Como é que você vê? Lembrando que o Flamengo ficou sem 8 jogadores, né? Não podemos dizer que são 8 desfalques, né? Porque um deles era o Matheus Cunha, que é o goleiro reserva, mas ficou fora também o Michael e o Cebolinha, que não são exatamente desfalques, também não vinham jogando. Aliás, o Cebolinha consegue não vir jogando e se machucar, né? E ser desfalque. Impressionante isso. Michel também estava fora. Além deles, o Eric Pulgar, né? Que já tinha um problema no pé. Danilo com problema muscular também. Aliás, não é a primeira vez, né? E isso deveria ser, por isso, né, a posição de uma contratação de um zagueiro, né, alguém para a posição, deveria ser fundamental, crucial para a diretoria do Flamengo. Agora parece que estão buscando um nome, mas Danilo fora mais uma vez. Então foram Danilo, Matheus Cunha, Pulgar, Cebolinha e Michael por lesão, Luiz Araújo controle de carga, e Wallace Ian e Pedro suspenso, outros jogadores que não foram para o Ceará. Fala, Filipinha. E chegaram os novos reforços, né? Mas ainda precisam de entrosamento, essas coisas todas. O Felipe Luiz vai falar aí agora. Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, tivemos chances, tivemos finalizações, tivemos chegada na área do adversário e fizemos um grande primeiro tempo. É verdade que temos aí incorporações novas, uma janela extraordinária do clube, e na qual alguns jogadores chegaram sem ainda ter muito tempo de ter treinado nem nos clubes que estavam, né? Alguns jogadores estavam de férias, e hoje, por exemplo, tivemos o Lino jogando 90 minutos, e não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido no que é o nosso modelo de jogo. Sobre a posse de bola, falando que o Ceará optou por não pressionar, por esperar em bloco médio e em bloco baixo e tentar sair no contra-ataque. Tentamos neutralizar esses contra-ataques deles no primeiro tempo e criar chances que pudéssemos criar dependendo desses espaços que a gente encontrava num bloco muito fechado, né? Sempre é mais complicado você encontrar os espaços num bloco onde é tão compacto e tão baixo, mas mesmo assim conseguimos criar chances. E como eu falei no segundo tempo, baixamos bastante nosso estado de concentração e aí tivemos mais dificuldade. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Desde que você chegou, né, para comandar a equipe profissional do Flamengo, eu não me lembro de 2 atuações mais abaixo da equipe em sequência. O Flamengo não teve aquele grande jogo contra o Galo e hoje também não conseguiu apresentar nos 90 minutos essa intensidade toda. Você acredita que a parte física pode estar pesando para os jogadores logo nesse momento forte da temporada, de decisão de Copa atrás de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores? Qual a avaliação que você está fazendo internamente para esse time ter atuações mais abaixo do que esperado? Obrigado. Ou será que a influência do Rodrigo Caio... Enfim, deixa pra lá. Bom, não. Primeiro que a atuação abaixo contra o Galo foi muito mérito deles, muito mérito do Atlético Mineiro, a forma como eles defenderam, eles nos causaram dificuldades. O time acabou dentro da área deles, já pode dizer pelo resultado negativo ou pelo que for. Fisicamente o time correu os 90 minutos em todo momento. E já falei, né, quando são jogos depois de 3 dias, o time sente, por mais que alguns jogadores não jogaram na Copa do Brasil, alguns jogadores não participaram, mas não acredito que seja físico, não acredito. Acredito que todos estamos na mesma situação, com a sequência de jogos, com o campeonato, o calendário recheado. Vai muito em função do que é o momento do jogo, o momento do adversário, a torcida empurrando, a forma que eles tinham de jogar. Nos incomodaram no segundo tempo, tivemos essa nossa dificuldade de encontrar os espaços, de ocupar bem as posições, e aí acabamos sofrendo. E acabamos dando uma chance para o adversário que foi somente de escanteio, né? Porque assim, até então, o time tinha defendido bastante bem, defendeu bem o que era o ataque do Ceará. Então, continuar trabalhando, evoluindo e poder voltar no nosso trilho das vitórias. Boa noite, Felipe. Ednardo Souza, aqui da TV União Rede Multi. Próxima semana você completa 40 anos de idade. Com isso, você já passou por diversos clubes e já enfrentou diversos times. Queria saber, já você enfrentou os 2 times, Ceará e Fortaleza aqui na capital, queria saber se você sente alguma coisa diferente, olhando as 4 linhas da parte de fora, sobre o calor da torcida, aqui de jogar aqui no Nordeste. Queria saber se tem alguma coisa diferente no seu ponto de vista. E a minha idade, qual é a relação da experiência? Ok. 40 anos semana que vem, verdade. Bem lembrado. Não tem nem tempo para fazer festa, né? Mas realmente um prazer vir jogar aqui no Nordeste, vir jogar contra o Fortaleza e o Ceará. Sempre são jogos muito complicados, muito difíceis. Jogar no Castelão
principalmente contra o Flamengo, o estádio sempre está lotado, é uma grande festa e sempre nos criam muitas dificuldades, né? São times que se estruturaram muito bem, que hoje têm um poder econômico grande para poder contratar e lutar para continuar vários anos na Série A. Então, e também acredito que tanto o Fortaleza como o Ceará têm a dificuldade sempre de ter que fazer viagens longas nesse campeonato, portanto, muito mérito desses dois times se manterem na Série A durante tanto tempo. Aqui, Felipe, boa noite. André Carvalho, da FM Conexão 70. Certo? Nessa mesma sala de imprensa, ano passado, eu perguntei a você se o calendário do futebol brasileiro incomodava você, pela quantidade de jogos, né, e você estava começando um trabalho no Flamengo. E você me respondeu que não. Quanto mais competições para o Flamengo, nesse ano de 2025, era ideal para você também. E pelo seu desempenho no ano passado, hoje você está credenciado, né, a títulos, tanto na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Libertadores. Ao seu ver, como treinador, há uma prioridade em relação à competição, ou você quer ficar na história do Flamengo conquistando um título inédito, que seria a Tríplice Coroa? Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. E eu, particularmente, quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? Então, da mesma forma, vamos aí na Copa do Brasil no meio da semana para tentar vencer o Atlético. Felipe, aqui atrás, nas câmeras. Aqui. Okay. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Hoje, para além da partida, também foi o retorno do Vitor Hugo à relação do jogo e também já foi utilizado na reta final da partida. Gostaria de saber de você, né? Ele que estava sendo negociado até pouco tempo, voltou de uma negociação que acabou não acontecendo. Queria saber como você enxerga o Vitor Hugo no elenco e se ele passa à frente de alguns jogadores, já que hoje, pela primeira vez relacionado, já foi utilizado. Qual é a sua visão em relação ao garoto da base do Flamengo? Obrigado. Bom, vocês todos sabem da qualidade que o Vitor tem, é um jogador que cresceu no Flamengo, que sabe bem o que é ser Flamengo, tem uma qualidade muito grande, vem treinando bem durante essas semanas, é um menino que também estava de férias, mas voltou agora, treinou bem, e eu optei por ele porque eu via que nosso time perdeu o controle do jogo e tentei colocar ele para tentar recuperar a bola, porque é um jogador que não perde bola, se posiciona muito bem, muito inteligente, então optei por ele. Obviamente que quando todos estiverem, a concorrência é grande, né, na posição dele, são muitos jogadores, mas é também um jogador polivalente que pode jogar em várias funções. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro. Boa noite. Marcela. Inclusive, acho que eu não teria feito a opção que o Felipe Luiz fez, né? Ele está insistindo muito, já falei, com Alan e Everton Araújo na volância, não que sejam jogadores ruins, não que estejam mal tecnicamente, mas são dois jogadores que não criam muito, né? O Flamengo precisando criar contra o Atlético Mineiro, ele manteve os dois até o final. É a questão de característica, já falei isso no grupo interno do Potência Rubro-Negra, que o Alan e o Everton Araújo não criam muito. Então, você está precisando atacar, agredir, time adversário fechado, você manter os dois não parece ser a atitude mais conveniente, né? Então, ontem teve que tirar o Jorginho, que sentiu dores musculares lá, mas ele poderia ter colocado o próprio Vitor Hugo na posição do Jorginho. Vitor Hugo que já jogou nessa posição, né, em 2022, com o Dorival, também com o Sampaoli, ele teve chances por ali. E eu acho que o Felipe Luiz está sendo bem diferente daquilo que ele prometia, né? Está sendo bem conservador, está tendo um pouco de receios, não está sendo muito agressivo, né? E ontem, na partida de quinta-feira, ele poderia ter sido mais agressivo e foi mais conservador, mais temeroso, preferiu manter a defesa fechada contra um Atlético que não atacava. Ontem o Ceará ainda deu um pouco mais de trabalho, mas o Flamengo poderia ter sido mais ofensivo, ter sido um pouco mais corajoso através da substituição do Felipe Luiz. Acho que foi conservador demais, poderia ter sido mais arrojado. Duarte para o portal Futebol Cearense. Abrindo as redes sociais, Felipe, as pessoas estão apontando o gol que o Flamengo sofreu como uma falha do Rossi. Eu queria que você avaliasse esse lance, se foi uma falha conjunta da defesa ou especificamente do Rossi. Bom, eu revi o gol, mas ainda não fizemos a análise com calma. Sempre que toma um gol, existem quase sempre que uma equipe sofre gol, quase sempre, existem falhas, né? Dificilmente é somente mérito do adversário. Então,
se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Acontecem, os erros acontecem, às vezes acontecem durante outras jogadas que não acabam em gol. Os erros, eles existem no futebol. Isso eu como treinador jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. Foi falha da equipe e quem perde somos nós. E para isso estou eu, para treiná-los e que não volte a ocorrer esses erros, né, durante a semana. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Você, com a ausência do Danilo, que está no departamento médico. Falha do Rossi. Falha bizonha do Rossi. Saiu totalmente errado, fora do tempo. Falha bizonha do Rossi. Tem sido obrigado a repetir exaustivamente a zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira. Chegou até a utilizar o Cleiton recentemente, mas ele entrou na função de lateral. E tem 2 zagueiros bastante jovens, mas muito promissores na base, que são o Iago e o João Vitor. Tem algum motivo em específico para que eles não estejam sendo utilizados, para pelo menos dar um desafogo aos zagueiros que têm atuado em uma sequência muito forte? Você tem razão, os zagueiros vêm numa sequência muito grande, né, com a queda, a lesão do Danilo. E eu acredito sempre, como eu falei na outra coletiva, a zaga, a última linha é um lugar para mim muito delicado, onde existem momentos e momentos para colocar os jogadores, e eu não senti que esse é o momento, pelo momento que a equipe vive, pelo que estamos lutando, pela dificuldade que tem os jogos pela frente. E os 2 jogadores, até agora, a fisiologia nos deu bastante segurança de que eles aguentam essa sequência, e enquanto isso acontecer, estou tentando manter essa dupla de zaga que já está tão bem entrosada. Mas eu sei que se precisar, se algum momento um dos 2 cair, eu tenho o Cleiton e o João, e também o Iago, como você bem citou, eu posso colocar eles, né? Claro que, como eu falei, né, eles vão entrar num momento da temporada onde é crucial, onde qualquer falha, como acontece com o Léo e Danilo, não sei se teriam o perdão, né? Nessa posição é muito difícil achar o momento certo para colocar, mas se precisar, como eu falei, eu confio neles. Então por que Tudo bem. Então por que não colocou os garotos durante o Carioca, por exemplo, os primeiros jogos do Brasileiro, os jogos mais fáceis, né, os jogos menos complicados da Copa do Brasil, e deixou os garotos essa situação aí de o cara ter que de repente entrar numa fogueira aí, vamos dizer, Deus nos livre, mas o Léo Ortiz não pode jogar, dá uma desemperia nele lá, não pode jogar contra o Atlético, um jogo decisivo, vai ter que botar o garoto. E aí? Mas o cara não tem rodagem, porque está esperando o melhor momento. O melhor momento é agora, né? Então o cara... Isso já aconteceu em outros momentos, né? O Flamengo, na época do Muralha, não tinha o goleiro reserva à altura, o Thiago era um garoto, foi colocado na fogueira lá já na final da Copa do Brasil. Falhou na final, queimaram o garoto e acabou a carreira do cara no Flamengo. Não sei nem mais onde está. Porque em momentos mais tranquilos não colocaram, não testaram, não colocaram na fogueira o garoto, e aí quando foi necessário, não tinha outro para botar, tiveram que botar, o cara não estava preparado, porque não tinha experiência. Então, assim, é importante, teria sido importante já ter dado oportunidade algumas vezes, inclusive no jogo, né, no terceiro jogo da Copa do Mundo, o Flamengo já estava classificado, já era primeiro lugar, e não tinha razão nenhuma, né, de colocar o time principal. Foi o que o Felipe Luiz fez, botou todo mundo para jogar já estando classificado, já estando em primeiro. Podia ter colocado os garotos, podia ter posto o time reserva, podia perder de 5-0, que não ia mudar nada na classificação. Acabou empatando, não ganhou nem o bicho do jogo, né, nem o prêmio, e não testou os caras, não deu ritmo para alguns caras que estavam parados, botou Léo Ortiz e Léo Pereira para jogar aquele jogo necessariamente. Então, Arrascaeta depois sentiu também. Então, assim, algumas coisas no planejamento do Flamengo estão me intrigando bastante. E agora parece que o Flamengo está de olho na contratação de um zagueiro, né? Segundo o Jornal Adinho informou aqui, o Flamengo apresentou o Carrascal agora sábado e está indo atrás do Beltrán, atacante argentino. Parece que já tem a proposta aí, está em torno de 15 milhões, né, de euros para a Fiorentina, e o Flamengo está tentando acertar com o Beltrán para trazer, e também estaria disposto a trazer mais um meia e mais um zagueiro. O Flamengo trouxe o Saul aí para a posição, e o Lino aí, meio atacante, está buscando agora no centroavante, que é o Beltrán, e um meia e um zagueiro aí, que nos nomes ainda não foram divulgados. Aqui eu tô ouvindo aqui um negocinho aqui, uns pipocos rolando aqui, né? Tá tranquilo. Então é basicamente isso.
A questão é que o Flamengo não poderia ter já testado os zagueiros, poderia ter já trazido algum zagueiro, porque ficou com o Danilo. Danilo já é a segunda vez que tem problemas físicos, que não pode atuar. Agora parece que é um pouco mais grave. E no caso dos garotos, realmente ele não coloca. Botou o Cleiton no último jogo aí, botou de lateral esquerdo. Inclusive, a posição do Flamengo tem 3 jogadores, e mesmo assim teve que improvisar o Cleiton. E ele praticamente, né, com o Felipe Luiz, não jogou na zaga. Então o Flamengo praticamente só tem 3 zagueiros, um está machucado. E realmente o Léo Pereira não é nada confiável. Um jogador que às vezes vai bem, às vezes falha, como falhou contra o Atlético, às vezes faz pênaltis bobos. Já fez 2 esse ano, 2 pênaltis bobos de botar a mão na bola. Então é um cara que não é 100% confiável, né? Tem as características que o Felipe Luiz gosta, né, que a torcida do Flamengo espera, um zagueiro construtor, como o pessoal gosta de falar, mas é um cara que não é 100% confiável. Qual o zagueiro é, né? Mas o Léo Pereira é menos ainda. Então, assim, um cara que, por mais que tenha sequência aí há alguns anos aí no Flamengo, mas é um cara que a gente tem algumas desconfianças ainda, e ele demonstrou que estamos certos em desconfiar. Cada vez ele mostra. Então é isso aí. Esperar aí para que durante a semana o Felipe Luiz consiga armar um esquema onde o Flamengo consiga furar o bloqueio do Galo, que vai jogar aí, com certeza não vai vir igual um galo doido atacando o Flamengo, vai jogar para se defender, porque já está com a vantagem, está jogando em casa, vai sair nos contra-ataques, o Flamengo vai jogar com a bola, e o Flamengo tem que arrumar uma forma de furar a retranca do Galo. Espero que o Felipe consiga resolver esse problema. Então se inscreva aqui no canal Potência Rubro-Negra, estamos de volta, dessa vez vai ficar. Muito obrigado, valeu.